Você sente aquele peso no peito que parece nunca ir embora? Aquela sensação constante de que algo está errado em sua vida espiritual, como se uma sombra invisível estivesse bloqueando a luz que deveria iluminar seu caminho? Talvez você tenha tentado orar, mas suas palavras parecem ecoar no vazio. Talvez tenha buscado paz em lugares onde ela jamais poderia ser encontrada, e agora se pergunta por que sua alma continua sedenta, por que seu coração permanece inquieto, por que a presença de Deus parece tão distante quando você mais precisa dela. Se essas palavras tocaram uma ferida profunda em seu espírito, saiba que você não está sozinho nessa caminhada árdua. Milhões de almas ao redor do mundo experimentam essa mesma angústia espiritual, essa mesma sensação de desconexão com o sagrado. O que você está sentindo não é fraqueza, não é falha de caráter, e certamente não é algo que deve ser ignorado ou minimizado. É o grito desesperado de uma alma que reconhece estar se afastando de sua verdadeira fonte de vida, de propósito, de significado eterno. Billy Graham, o grande evangelista que tocou corações em todos os continentes, dedicou sua vida inteira a compreender as batalhas espirituais que devastam a alma humana. Em seus mais de 70 anos de ministério, ele testemunhou milhares de vidas sendo transformadas, quando as pessoas finalmente compreenderam a natureza real de seus conflitos internos. Graham sabia que por trás de cada depressão, de cada ansiedade, de cada sensação de vazio existencial, existe uma batalha espiritual sendo travada nas dimensões invisíveis da existência humana. Assim como Jó, que foi testado até os limites de sua resistência, mas permaneceu fiel mesmo quando tudo ao seu redor desmoronou, você está sendo refinado no fogo das provações espirituais. Assim como Davi, que enfrentou gigantes tanto externos quanto internos, você tem diante de si uma batalha que exigirá toda a sua coragem, toda a sua fé, toda a sua determinação para vencer. Assim como Paulo, que lutou contra espinhos na carne, e descobriu que a graça de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, você pode encontrar força divina exatamente onde se sente mais vulnerável. O que você precisa compreender com toda urgência e clareza é que existe uma guerra espiritual sendo travada pela sua alma neste exato momento. Não se trata apenas de problemas psicológicos ou circunstâncias difíceis da vida. Não se trata apenas de má sorte ou coincidências infelizes. Existe um inimigo real, com estratégias reais, atacando áreas específicas de sua vida espiritual, com o objetivo de mantê-lo longe da presença transformadora de Deus. Durante décadas de ministério, Billy Graham identificou 7 pecados espirituais mortais que funcionam como portais pelos quais as trevas invadem a vida dos filhos de Deus. Estes não são pecados comuns, óbvios, que qualquer pessoa pode identificar facilmente. São pecados sutis, disfarçados, que muitas vezes passam despercebidos até mesmo por cristãos sinceros e dedicados. São como ervas daninhas que crescem silenciosamente no jardim da alma, sugando a seiva espiritual, impedindo o florescimento da vida abundante que Cristo prometeu. O primeiro desses pecados mortais é o orgulho espiritual, e talvez seja o mais perigoso de todos, porque se disfarça de virtude. Você pode estar cometendo esse pecado neste exato momento, sem nem perceber. O orgulho espiritual não é apenas se achar melhor que os outros, é mais sutil e devastador do que isso. É quando você começa a acreditar que sua proximidade com Deus, seu conhecimento bíblico, suas orações eloquentes, seus dons espirituais são resultado do seu próprio mérito, do seu próprio esforço, da sua própria dedicação. Lúcifer, o anjo mais belo e poderoso do céu, caiu exatamente por causa do orgulho espiritual.
Ele começou a acreditar que sua luz era própria, que sua beleza era mérito seu, que sua posição elevada era resultado de seus próprios atributos. O resultado foi a queda mais catastrófica da história universal. Uma queda que continua reverberando até hoje através de cada coração humano que escolhe o orgulho em vez da humildade. Quando você ora e sente uma satisfação secreta pela eloquência de suas palavras, você está flertando com o orgulho espiritual. Quando você lê a Bíblia e se sente superior àqueles que não têm o mesmo conhecimento, você está abrindo a porta para esse pecado mortal. Quando você serve na igreja e espera reconhecimento, quando você doa e quer que outros saibam, quando você jejua e se orgulha da sua disciplina, você está permitindo que o orgulho contamine sua vida espiritual. O orgulho espiritual é particularmente destrutivo, porque corta a linha de comunicação entre sua alma e Deus. A Escritura é clara: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quando o orgulho toma conta do seu coração, você inconscientemente coloca barreiras entre você e a presença de Deus. Suas orações se tornam monólogos vazios, sua leitura bíblica se torna exercício intelectual, sua adoração se torna performance religiosa. A tragédia do orgulho espiritual é que ele mata a sede da alma. Quando você acredita que já sabe o suficiente, que já é suficientemente santo, que já está suficientemente próximo de Deus, você para de buscar, para de crescer, para de se aprofundar na vida espiritual. Você se torna como aqueles fariseus que Jesus confrontou, externamente religiosos, mas internamente secos, vazios, distantes do coração de Deus. O segundo pecado espiritual mortal é a inveja espiritual, e ela pode estar corroendo sua alma sem que você perceba completamente sua presença venenosa. A inveja espiritual não é apenas desejar o que outros têm materialmente. É mais profunda e mais destrutiva. É quando você olha para a vida espiritual de outros e sente amargura porque parece que Deus abençoa mais a eles do que a você. É quando você vê alguém sendo usado poderosamente por Deus e, em vez de se alegrar, sente um aperto no coração, uma inquietação, um questionamento sobre por que você não recebe as mesmas oportunidades, os mesmos dons, o mesmo reconhecimento. Caim cometeu o primeiro assassinato da história humana por causa da inveja espiritual. Ele viu que a oferta de Abel foi aceita por Deus, enquanto a sua foi rejeitada, e em vez de examinar seu próprio coração, em vez de buscar entender o que havia de errado em sua atitude, ele permitiu que a inveja crescesse até se transformar em ódio assassino. A tragédia é que Deus havia oferecido a Caim uma oportunidade de correção, uma chance de fazer o certo, mas o orgulho ferido e a inveja espiritual cegaram seu coração. Quando você vê um irmão sendo abençoado com dons que você gostaria de ter, com ministérios que você gostaria de liderar, com testemunhos de milagres que você gostaria de experimentar, e seu primeiro impulso não é gratidão a Deus pelo que Ele está fazendo na vida daquela pessoa, mas sim questionamento sobre por que você não recebe o mesmo tratamento, você está sendo atacado pela inveja espiritual. Essa forma de inveja é particularmente venenosa porque ela mata a alegria espiritual. Quando você não consegue se alegrar genuinamente com as bênçãos que Deus derrama sobre outros, você perde a capacidade de reconhecer e celebrar as bênçãos que Ele derrama sobre você. A inveja espiritual cria um filtro sombrio através do qual você vê a vida, impedindo que você perceba a bondade de Deus em sua própria jornada. Além disso, a inveja espiritual bloqueia o fluxo de bênçãos em sua vida. Quando você ressente as bênçãos de outros, você está questionando a sabedoria de Deus, duvidando de sua justiça, contestando seus métodos. Isso cria uma resistência espiritual que impede que as bênçãos fluam livremente em sua direção.
Deus não pode abençoar um coração amargo, assim como a chuva não pode nutrir um solo endurecido. O terceiro pecado espiritual mortal é a ira espiritual, e ela pode estar queimando sua alma por dentro sem que você reconheça sua natureza destrutiva. A ira espiritual não é simplesmente ficar bravo com pessoas ou circunstâncias, é muito mais profunda e perigosa. É quando você desenvolve ressentimento contra Deus por permitir sofrimento em sua vida, por não responder suas orações da maneira que você espera, por não intervir em situações que você considera injustas. Jonás experimentou ira espiritual quando Deus mostrou misericórdia aos ninivitas. Ele havia pregado julgamento, esperava ver destruição, e quando Deus perdoou a cidade inteira, Jonás ficou tão irado que pediu para morrer. Ele estava mais preocupado com sua reputação como profeta do que com a salvação de milhares de almas. A ira espiritual havia cegado seu coração para a compaixão de Deus. Talvez você esteja carregando ira espiritual neste momento. Talvez você tenha orado fervorosamente por cura e não foi curado. Talvez tenha pedido por mudanças em sua vida e as coisas continuaram iguais. Talvez tenha confiado em Deus para resolver uma situação específica e ela se resolveu de maneira completamente diferente do que você esperava. E agora existe uma raiva surda queimando em seu peito, uma sensação de que Deus o decepcionou, de que ele não é tão bom quanto dizem, de que talvez não seja digno de confiança. A ira espiritual é devastadora, porque ela corrompe sua capacidade de adorar. Como você pode louvar sinceramente a alguém contra quem você guarda ressentimento? Como pode confiar em alguém de quem você se sente traído? Como pode amar alguém que você acredita ter falhado com você? A ira espiritual transforma a oração em confronto, a adoração em obrigação, a fé em fingimento. Pior ainda, a ira espiritual distorce sua percepção da realidade espiritual. Quando você está irado com Deus, você interpreta tudo através das lentes da amargura. As bênçãos são vistas como migalhas. As provações são vistas como castigos injustos. Os silêncios de Deus são interpretados como rejeição. Você perde a capacidade de discernir a mão amorosa de Deus, operando até mesmo através das circunstâncias mais difíceis. O quarto pecado espiritual mortal é a preguiça espiritual, e ela pode estar paralisando o seu crescimento sem que você perceba o quanto já se acomodou. A preguiça espiritual não é apenas dormir durante o culto ou pular alguns dias de oração, é muito mais sutil e destrutiva. É quando você para de buscar ativamente a presença de Deus, quando se contenta com um relacionamento superficial com Ele, quando substitui a intimidade real por rituais vazios. O povo de Israel, no deserto, experimentou preguiça espiritual quando começou a reclamar do maná que Deus enviava diariamente. Eles se cansaram do milagre diário, se entediaram com a provisão constante, perderam a capacidade de se maravilhar com a bondade de Deus. A preguiça espiritual os fez esquecer de onde tinham vindo, de como Deus os havia libertado, de quantos milagres haviam presenciado. Talvez isso esteja acontecendo com você neste momento. Talvez você tenha começado sua jornada espiritual com entusiasmo, com fome pela palavra de Deus, com sede de oração, com desejo ardente de crescer e amadurecer. Mas aos poucos, sem perceber, você foi se acomodando. A oração se tornou rotina mecânica. A leitura bíblica se tornou obrigação. O culto se tornou tradição sem significado. Você ainda faz essas coisas, mas seu coração não está mais nelas. A preguiça espiritual é particularmente perigosa porque ela acontece gradualmente. Você não acorda um dia e decide parar de buscar a Deus. É um processo lento de esfriamento, de acomodação, de substituição da paixão pela obrigação.
Como um fogo que vai se extinguindo lentamente, sua vida espiritual vai perdendo calor, luz, vitalidade, até que o que resta são apenas cinzas mornas de uma chama que um dia queimou intensamente. Quando você permite que a preguiça espiritual tome conta de sua vida, você para de crescer espiritualmente. E no reino espiritual, não crescer significa retroceder. Não existe ponto neutro na vida espiritual. Ou você está avançando na intimidade com Deus, aprofundando sua fé, amadurecendo em caráter, ou você está retrocedendo, se afastando, perdendo sensibilidade espiritual. O quinto pecado espiritual mortal é a gula espiritual, e ela pode estar devorando sua vida interior, sem que você reconheça sua presença destrutiva. A gula espiritual não é apenas comer demais. É um apetite descontrolado por experiências espirituais que substitui a substância pela sensação, a profundidade, pela intensidade, o crescimento pelo entretenimento. Eva experimentou gula espiritual quando viu que o fruto proibido era bom para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Ela não estava com fome física, estava com fome de uma experiência que prometia conhecimento instantâneo, transformação imediata, elevação espiritual sem processo. A gula espiritual a fez trocar a comunhão simples e profunda com Deus por uma experiência que prometia mais, mas entregou muito menos. Talvez você esteja sendo atacado pela gula espiritual neste momento. Talvez você esteja sempre correndo atrás da próxima conferência, do próximo pregador famoso, da próxima revelação espetacular, da próxima experiência sobrenatural. Você consome conteúdo espiritual vorazmente, livros, vídeos, palestras, podcasts, mas sem digestão, sem reflexão, sem aplicação prática. É como se você estivesse sempre se alimentando, mas nunca se nutrindo realmente. A gula espiritual cria uma dependência perigosa de estímulos externos. Você perde a capacidade de encontrar Deus no silêncio, na simplicidade, na quietude. Precisa sempre de mais volume, mais emoção, mais intensidade para sentir que está tendo uma experiência espiritual real. O problema é que Deus muitas vezes fala no silêncio, se revela na simplicidade, opera através da quietude. Além disso, a gula espiritual impede o amadurecimento. Quando você está sempre consumindo nova informação espiritual, sem processá-la adequadamente, você acumula conhecimento superficial em vez de desenvolver sabedoria profunda. É como uma criança que enche o estômago de doces e depois não tem apetite para a comida nutritiva. Você se sacia de experiências espirituais, superficiais, e perde o apetite pelas disciplinas espirituais que realmente produzem crescimento. O sexto pecado espiritual mortal é a luxúria espiritual, e ela pode estar corrompendo sua devoção sem que você perceba o quanto sua adoração se tornou impura. A luxúria espiritual não é apenas desejo sexual descontrolado. É quando você busca a Deus pelos benefícios que Ele pode oferecer, em vez de buscá-lo por quem Ele é. É tratar Deus como meio para seus fins, em vez de amá-lo como o fim em si mesmo. Simão, o mágico, experimentou luxúria espiritual quando ofereceu dinheiro aos apóstolos para comprar o poder de imposição de mãos. Ele viu o poder de Deus operando através dos discípulos e quis possuir esse poder, não para servir a Deus, mas para engrandecer seu próprio ministério, sua própria reputação, sua própria influência. Pedro foi claro em sua resposta: que tua prata pereça contigo, porque pensaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Talvez você esteja sendo seduzido pela luxúria espiritual sem perceber. Talvez você ore principalmente quando precisa de algo. Talvez busque a Deus intensamente quando está passando por dificuldades, mas o negligencie quando as coisas estão
indo bem. Talvez sua motivação para crescer espiritualmente seja mais sobre o que você pode ganhar. Paz, prosperidade, sucesso, reconhecimento, do que sobre desenvolver um relacionamento genuíno com o Pai Celestial. A luxúria espiritual transforma a adoração em transação. Em vez de se aproximar de Deus com gratidão, humildade e amor puro, você se aproxima com uma lista de pedidos, uma agenda de necessidades, um conjunto de expectativas sobre o que Ele deveria fazer por você. Isso corrompe a pureza da devoção e impede que você experimente a alegria de amar a Deus simplesmente por quem Ele é. Quando sua motivação espiritual é contaminada pela luxúria, você se torna vulnerável à decepção e ao desencanto. Se Deus não atende suas expectativas, não supre suas necessidades da maneira que você espera, não abençoa sua vida da forma que você planejou, você se sente traído, abandonado, questionando se vale a pena continuar buscando a Ele. O sétimo e último pecado espiritual mortal é a avareza espiritual. E ela pode estar sufocando sua generosidade sem que você perceba o quanto se tornou espiritualmente mesquinho. A avareza espiritual não é apenas amar o dinheiro. É quando você desenvolve uma mentalidade de escassez em relação às bênçãos de Deus, acreditando que existe uma quantidade limitada de graça, favor, propósito e que você precisa acumular e proteger sua parte, em vez de distribuir livremente o que recebeu. O servo da parábola dos talentos experimentou avareza espiritual quando enterrou seu talento em vez de investi-lo. Ele teve medo de perder o que havia recebido, então escolheu a segurança da preservação em vez do risco do investimento. Sua mentalidade de escassez o impediu de multiplicar o que havia recebido, e no final ele perdeu até mesmo o pouco que havia tentado preservar. Talvez você esteja sendo atacado pela avareza espiritual neste momento. Talvez você guarde seus dons espirituais para si mesmo, com medo de que usá-los possa de alguma forma diminuí-los. Talvez você retenha suas bênçãos, suas revelações, suas experiências com Deus, como se compartilhá-las pudesse reduzir seu valor. Talvez você viva com medo constante de que Deus tire de você o que Ele deu. Então, você se agarra às bênçãos com punhos fechados. A avareza espiritual bloqueia o fluxo de bênçãos em sua vida. No reino de Deus, a lei espiritual é clara: dai e ser-vos-á dado. Quando você retém o que Deus lhe deu, quando recusa a compartilhar suas bênçãos, quando vive com mentalidade de escassez, você interrompe o ciclo divino de dar e receber. É como tentar reter água com as mãos fechadas. Quanto mais apertado você segura, mais escapa pelos seus dedos. Além disso, a avareza espiritual mata a alegria do serviço. Quando você está sempre preocupado em proteger o que tem, você perde a capacidade de desfrutar da generosidade. O ato de dar se torna fonte de ansiedade em vez de fonte de alegria. Você se torna como aqueles que contam cada moeda antes de colocá-la na oferta, perdendo completamente a bênção de ser um canal das bênçãos de Deus. Agora que você compreende a natureza desses 7 pecados espirituais mortais, precisa entender por que eles exercem tanto poder destrutivo sobre sua vida espiritual. A primeira razão é que eles atacam diretamente seu relacionamento com Deus. Cada um desses pecados cria uma barreira específica entre você e a presença divina. O orgulho impede que você se aproxime com humildade. A inveja impede que você se aproxime com gratidão. A ira impede que você se aproxime com confiança. A preguiça impede que você se aproxime com persistência. A gula impede que você se aproxime com reverência. A luxúria impede que você se aproxime com pureza. A avareza impede que você se aproxime com generosidade. A segunda razão pela qual esses pecados são tão devastadores é que eles distorcem sua percepção da realidade espiritual.
Quando sua visão está nublada por esses pecados, você não consegue discernir corretamente a voz de Deus, a direção do Espírito Santo, os sinais da providência divina. É como tentar enxergar através de um vidro sujo. Tudo fica distorcido, confuso, unclear. Você pode estar recebendo orientação clara de Deus, mas os pecados espirituais agem como interferência, impedindo que você capte a mensagem com clareza. A terceira razão é que esses pecados criam ciclos viciosos que se alimentam e se fortalecem mutuamente. O orgulho leva à inveja, que leva à ira, que leva à preguiça, que leva à gula, que leva à luxúria, que leva à avareza, que volta a alimentar o orgulho. É um círculo vicioso que se torna cada vez mais difícil de quebrar quanto mais tempo permanece ativo em sua vida. A quarta razão é que esses pecados roubam sua identidade espiritual. Quando você está sendo controlado por eles, você perde de vista quem realmente é em Cristo. Em vez de se ver como filho amado de Deus, você se vê através das lentes da insuficiência, da competição, da escassez, da insatisfação. Sua identidade se torna baseada no que você faz, no que você tem, no que você alcança, em vez de ser baseada no amor incondicional de Deus por você. A quinta e última razão é que esses pecados impedem que você cumpra seu propósito divino. Cada pessoa nasceu com um chamado específico, uma missão única que só ela pode cumprir no reino de Deus. Mas quando esses pecados espirituais dominam sua vida, eles consomem a energia, o foco, a paixão que deveriam ser direcionados para seu propósito. Em vez de ser um canal das bênçãos de Deus para o mundo, você se torna um poço seco, sem nada para oferecer aos outros. Mas aqui está a boa notícia, que pode transformar completamente sua jornada espiritual. Você não precisa permanecer prisioneiro desses pecados mortais. Existe libertação real, transformação genuína, vitória completa disponível para você através do poder redentor de Cristo. Billy Graham testemunhou milhares de vidas sendo completamente transformadas quando as pessoas aplicaram os princípios espirituais corretos para quebrar essas fortalezas. O primeiro passo para a libertação é o reconhecimento honesto. Você precisa parar de minimizar, justificar ou racionalizar esses pecados em sua vida. Precisa chamá-los pelo nome verdadeiro e reconhecer o dano que estão causando em sua vida espiritual. Não é fácil olhar no espelho da alma e ver as manchas que preferíamos ignorar, mas este é o primeiro passo indispensável para a cura. O segundo passo é o arrependimento genuíno. Arrependimento não é apenas sentir remorso, é uma mudança completa de direção. É decidir conscientemente que você não quer mais viver sob o domínio desses pecados, que está disposto a pagar qualquer preço para se libertar, que vai cooperar com Deus em todo o processo necessário para sua transformação interior. O terceiro passo é a renúncia específica. Você precisa renunciar verbalmente a cada um desses pecados que identificou em sua vida. Precisa declarar guerra espiritual contra eles, rejeitar sua influência, quebrar qualquer acordo consciente ou inconsciente que possa ter feito com essas forças destrutivas. A renúncia é um ato de autoridade espiritual que marca o início da sua libertação. O quarto passo é a substituição deliberada. Não basta expulsar os pecados. Você precisa substituí-los pelas virtudes correspondentes. Onde havia orgulho, você cultiva humildade. Onde havia inveja, você desenvolve gratidão. Onde havia ira, você pratica perdão. Onde havia preguiça, você exercita disciplina. Onde havia gula, você pratica moderação. Onde havia luxúria, você cultiva pureza. Onde havia avareza, você desenvolve generosidade. O quinto passo é a vigilância constante. A libertação desses pecados não é um evento único, mas um processo contínuo que requer atenção diária.
Você precisa examinar regularmente seu coração, suas motivações, suas atitudes, seus pensamentos. Precisa ser honesto consigo mesmo sobre áreas onde pode estar retrocedendo ou sendo novamente seduzido por esses pecados sutis. O sexto passo é a dependência completa da graça de Deus. Você não pode vencer esses pecados pela força de vontade ou disciplina pessoal. Precisa da graça sobrenatural de Deus operando em sua vida, do poder transformador do Espírito Santo, renovando sua mente, seu coração, suas motivações mais profundas. A vitória vem através da rendição, não da luta carnal. O sétimo e último passo é a perseverança inabalável. Haverá momentos de fraqueza, momentos de falha, momentos em que você sentirá que não está progredindo. Mas a vitória pertence àqueles que não desistem, que continuam buscando, que persistem na jornada de transformação, mesmo quando o progresso parece lento ou imperceptível. Quando você aplicar esses passos com sinceridade e determinação, começará a experimentar uma liberdade espiritual que talvez não sinta há anos. Suas orações voltarão a ter vida, poder, intimidade real com Deus. Sua leitura bíblica se tornará novamente fonte de revelação fresca, de orientação clara, de nutrição espiritual profunda. Sua adoração recuperará a pureza, a espontaneidade, a alegria genuína de quem está realmente conectado com o coração de Deus. Mais do que isso, você redescobrirá seu propósito divino, sua identidade verdadeira, seu lugar único no plano eterno de Deus. As paixões que foram sufocadas pelos pecados espirituais voltarão à vida. Os dons que foram enterrados pela preguiça espiritual emergirão com nova força. A sensibilidade à voz de Deus, que foi embotada pela gula espiritual, será restaurada com clareza cristalina. Você também experimentará uma paz interior que transcende circunstâncias, uma alegria que independe de situações externas, uma esperança que permanece firme mesmo diante das tempestades da vida. Isso acontece porque esses pecados espirituais eram exatamente o que estava bloqueando o fluxo da vida abundante que Cristo prometeu. A transformação não será apenas interna. Outros notarão a mudança em você. Sua presença carregará uma autoridade espiritual diferente. Suas palavras terão peso, unção, poder para tocar vidas. Seu testemunho será autêntico, convincente, transformador. Você se tornará um canal através do qual Deus pode alcançar outros que estão lutando contra os mesmos pecados que um dia dominaram sua vida. Billy Graham sempre ensinou que Deus nunca desperdicia uma dor, nunca desperdiça uma luta, nunca desperdiça uma experiência de libertação. Tudo o que você está passando neste momento, toda essa batalha contra esses pecados espirituais, está sendo usado por Deus para prepará-lo para impactar outras vidas de maneira profunda e duradoura. A jornada de libertação desses 7 pecados espirituais mortais não será fácil, mas será a aventura mais gratificante que você já embarcou. Será como sair de uma prisão onde você viveu por tanto tempo que havia esquecido como era a liberdade verdadeira. Será como ter sua visão restaurada depois de anos de cegueira espiritual. Será como redescobrir cores, sabores, aromas da vida espiritual que haviam se perdido sob as camadas desses pecados sufocantes. Você tem diante de si uma escolha que determinará não apenas seu futuro espiritual, mas também seu legado eterno. Pode continuar permitindo que esses pecados mortais governem sua vida interior, roubem sua paz, bloqueiem suas bênçãos, impeçam seu propósito. Ou pode tomar a decisão corajosa de enfrentá-los de frente, declarar guerra contra eles e cooperar com Deus no processo de libertação completa. A decisão precisa ser tomada agora, neste momento, enquanto você ainda tem a clareza espiritual
para reconhecer a urgência da situação. Quanto mais tempo você permitir que esses pecados permaneçam ativos em sua vida, mais profundas se tornarão suas raízes, mais forte será sua influência, mais difícil será o processo de libertação. Mas se você escolher o caminho da libertação, se decidir pagar o preço da transformação interior, se estiver disposto a cooperar com Deus no processo de cura da sua alma, você descobrirá que Ele já preparou tudo o que você precisa para vencer. A graça já está disponível, o poder já está ao seu alcance, a vitória já está garantida através do sacrifício de Cristo na cruz. Então, enquanto você reflete sobre tudo o que foi compartilhado aqui, enquanto sente o Espírito Santo tocando seu coração neste exato momento, enquanto reconhece a verdade penetrante dessas palavras ecoando em sua alma, faça esta pergunta a si mesmo. Será que estou disposto a abandonar os pecados que têm me mantido prisioneiro para experimentar a liberdade que Cristo morreu para me dar? Esta pergunta não é apenas intelectual. É uma encruzilhada espiritual que determinará o rumo de toda a sua vida. É o momento em que você escolhe entre continuar na mediocridade espiritual ou embarcar na jornada mais transformadora que uma alma pode experimentar. É quando você decide se vai permanecer sendo vítima desses pecados mortais ou se tornará vitorioso através do poder de Deus operando em sua vida. Billy Graham sempre dizia que os momentos mais importantes da vida espiritual são aqueles em que reconhecemos nossa verdadeira condição diante de Deus e tomamos decisões que alinham nossa vontade com a vontade divina. Este é um desses momentos para você. Não deixe que esta oportunidade passe despercebida. Não permita que a rotina da vida cotidiana abafe a voz do Espírito que está falando com você agora. Sua alma está sedenta de liberdade verdadeira, de paz genuína, de propósito autêntico. Você foi criado para muito mais do que a prisão espiritual, na qual esses pecados mortais o mantêm confinado. Você foi destinado para uma vida de intimidade profunda com Deus, de impacto significativo no mundo, de alegria indescritível mesmo em meio às tribulações da vida. O preço da transformação pode parecer alto. Requer humildade para reconhecer erros, coragem para mudar padrões estabelecidos, persistência para continuar quando o progresso parece lento. Mas o preço de permanecer onde você está é infinitamente maior. Uma vida de mediocridade espiritual, relacionamentos superficiais com Deus, propósito não cumprido, eternidade de arrependimento por oportunidades perdidas. Deus está estendendo sua mão para você neste momento, oferecendo libertação completa, restauração total, renovação profunda. Ele não está oferecendo apenas alívio temporário ou melhoria superficial. Está oferecendo transformação radical que tocará cada área de sua vida espiritual, emocional, relacional e até mesmo física. Quando você tomar a decisão de se libertar desses 7 pecados espirituais mortais, você não estará apenas mudando alguns aspectos de sua vida espiritual. Estará iniciando uma revolução interior que reverberará através de gerações. Seus filhos, seus netos, todos aqueles que vierem depois de você serão impactados pela decisão corajosa que você tomar hoje. A batalha pela sua alma está sendo travada neste exato momento. As forças das trevas querem que você minimize a importância do que foi revelado aqui, que você adie a decisão para outro momento mais conveniente, que você encontre desculpas para não enfrentar esses pecados mortais que estão sufocando sua vida espiritual. Mas o Espírito de Deus está sussurrando em seu coração que este é o momento, que esta é a oportunidade, que agora é o tempo favorável de libertação.
Ele está lembrando você de todos os momentos em que você clamou por liberdade, por paz, por propósito, por uma vida espiritual mais profunda e significativa. Não há garantia de que você terá outra oportunidade como esta. Não há promessa de que sua consciência permanecerá tão sensível amanhã quanto está hoje. Não há certeza de que a graça de Deus continuará sendo estendida indefinidamente se você continuar rejeitando seus chamados para a transformação. A eternidade está observando sua decisão. Os anjos estão esperando para celebrar sua libertação. O próprio Cristo, que morreu para tornar possível sua liberdade, está intercedendo por você neste momento, desejando que você aceite plenamente o que ele conquistou na cruz. Lembre-se de que você não está sozinho nesta jornada. Milhões de pessoas ao longo da história enfrentaram esses mesmos pecados espirituais e encontraram vitória através da graça de Deus. Você faz parte de uma linhagem de vencedores, de pessoas que escolheram a liberdade em vez da escravidão, a luz em vez das trevas, a vida abundante em vez da mediocridade espiritual. Seus ancestrais espirituais, Abraão, que escolheu obedecer a Deus mesmo sem entender completamente o plano. Moisés, que abandonou os prazeres do Egito para liderar o povo de Deus. Davi, que enfrentou seus próprios gigantes internos e encontrou restauração. Paulo, que se transformou de perseguidor em apóstolo. Todos eles enfrentaram batalhas similares e emergiram vitoriosos. Você carrega em si o mesmo DNA espiritual, a mesma capacidade de transformação, o mesmo acesso à graça transformadora de Deus. A única diferença entre você e esses heróis da fé é a decisão de abraçar completamente o processo de libertação, não importa quão desafiador possa parecer inicialmente. O futuro está esperando por você, um futuro de liberdade espiritual, de intimidade profunda com Deus, de impacto significativo no reino de Deus, de alegria que transcende circunstâncias. Mas esse futuro só se tornará realidade se você tomar a decisão corajosa de enfrentar esses pecados mortais e permitir que Deus o transforme completamente. Então, enquanto você sente o peso da eternidade sobre esta decisão, enquanto reconhece a oportunidade única que está diante de você, enquanto o Espírito Santo continua tocando seu coração com convicção amorosa, faça esta pergunta final a si mesmo. Que tipo de legado espiritual você quer deixar? Que tipo de vida você quer viver? Que tipo de relacionamento você quer ter com Deus? A resposta a essas perguntas determinará se você continuará sendo vítima dos 7 pecados espirituais mortais ou se tornará um testemunho vivo do poder transformador de Deus, operando através de uma vida completamente rendida aos seus propósitos eternos.